Olha só, nossa entrevista desta manhã é com o médico reumatologista Dr. Rafael Gomes. A gente vai conversar com ele sobre, principalmente vamos entender e saber, né, qual que é a especialidade, o que o reumatologista ele atende de verdade. Mas eu já adianto para vocês, principalmente você que é costureira, que está lá trabalhando na fábrica, que faz diariamente aquele esforço repetitivo, sabe? Sente aquelas dores nas articulações? Pois bem, o profissional Dr. Rafael, é com ele que a gente vai conversar e saber sobre essas dores, né, doutor? Ai, doutor, eu tenho tanta dor no meu pescoço, me dói o pulso, me dói o joelho. A gente tem que procurar um reumatologista, né? Bom dia! Bom dia! Obrigado pela oportunidade de conversar e esclarecer a população a respeito disso. Então, eu sou reumatologista e aproveito a oportunidade para esclarecer do que a minha especialidade acaba fazendo. O reumatologista, ele cuida de todas as estruturas que o nosso corpo tem para que a gente execute algum movimento. Então, para que a gente faça um movimento, a gente precisa de ossos, ligamentos, tendões, articulações. Então, nós cuidamos de toda essa parte. Geralmente, os sintomas aparecem de uma forma espontânea. Se o paciente tem alguma dor que já incomoda a articulação dele por um período de algumas semanas, mas ele não bateu, ele não caiu, ele não machucou, mas aquela dor persistente continua incomodando, geralmente é a minha especialidade que cuida desse tipo de quadro clínico. Interessante. No meu início, na minha abordagem, eu falei muito e citei um ramo que é bem forte aqui, que é o ramo têxtil, né? As costureiras. Elas, na máquina de costura, elas, né, ficam com aquele movimento repetitivo. E isso, com o passar dos anos, vai causando dores. Esse tipo de dor é chamada LER, lesão por esforço repetitivo. Esse é um tipo de tratamento? Isso, então a LER geralmente acomete os pacientes que trabalham na indústria, né, no metal mecânico aqui, né, nas costureiras que trabalham nas suas facções ou linhas de produção. Como elas têm um esforço repetitivo, conforme o conceito da própria doença, elas acabam tendo uma predisposição maior a desenvolver algumas doenças ocupacionais, doenças relacionadas à profissão que ela exerce. Então, são bem comuns tendinites, bursites, dores nos ombros, as costureiras em especial com dores na coluna, tanto no pescoço quanto na região lombar. E esses sintomas iniciam de uma forma leve e com o passar do tempo, com os anos de trabalho, acabam ficando mais intensas, mais fortes, a ponto de fato de incomodar o paciente e ele procurar uma ajuda. O senhor citou, né, e exemplificou artrite e bursite. Sim, uma tendinite e uma bursite. Tendinite, são as mais comuns. São as mais comuns por quê? São as mais comuns. Porque o movimento ele depende da articulação, do tendão, menos dos ligamentos, então eu não falei, da uma inflamação ligamentar por conta disso, né? São essas estruturas anatômicas responsáveis pelo movimento articular. Então, por isso que elas são mais acometidas. Alguns trabalhadores que mantêm uma posição dos braços mais elevados ao longo do tratamento, da jornada de trabalho, acabam tendo uma maior chance de desenvolver bursite nos ombros por conta disso, pela posição que ele fica com os braços mais elevados. As costureiras, por exemplo, acabam tendo que ficar com a cabeça mais baixa, olhando, né, para a máquina, para a agulha e para o tecido. Elas acabam tendo umas dores mais comuns na região do pescoço, né, e na nuca por conta disso. Então vai depender de qual é o trabalho que ele exerce para a gente ver qual é a LER que ele vai ter. Olha só. E tem faixa etária, doutor? Geralmente acontece em torno de 20 a 60 anos de idade. Então, a pessoa que está economicamente ativa em trabalho, né, ele pode ser acometido disso. A partir dos 60 anos, aí já são as doenças que têm o maior desgaste dos ossos e das articulações, aí a faixa etária do idoso é outra situação. O problema é outro daí, o problema né? É outro. O problema é outro. O problema é o desgaste dos ossos. Voltando um pouquinho para a gente falar sobre... é a LER que fala? A LER. Por exemplo, eu trabalho há um ano
né, no mesmo serviço, cabeça baixa e tal. Esse pouco período, 1 ano apenas de trabalho, isso já pode causar alerta? Se for de algo muito intenso e por muitas horas, sim, já pode causar. Algumas vezes a gente tem uma jornada de trabalho um pouquinho mais estendida, né? O profissional acaba optando por fazer hora extra, né? Para ter um recurso financeiro a mais, e essa hora extra acaba causando os sintomas de uma forma mais intensa, né? Nossa, e qual é o tratamento? O tratamento, basicamente, como todas as patologias da medicina, a gente pensa na prevenção, né? E a prevenção seria uma ginástica laboral, né? A ginástica laboral no sentido de prevenir lesões da LER. Caso mesmo com a ginástica laboral isso ocorra, aí o tratamento primeiro é fazer o diagnóstico. Então, qual região do corpo está sendo dolorosa? E a partir dali ver e identificar qual estrutura anatômica isso está acontecendo para que a gente passe o tratamento. Mas basicamente são tratamentos com medicações e em poucos casos seria um tratamento cirúrgico, fazer uma cirurgia, uma operação para corrigir aquela lesão. Mas não é a grande maioria dos casos. O mesmo paciente pode ter dor no pescoço, nas articulações, nos dedos, no punho, pode ir em vários... Sim, não necessariamente há um ponto doloroso, né? Pode ter no pescoço e no ombro, por exemplo, né? Ou no pescoço que irradia essa dor para um dos membros, né? Para o braço direito ou para o braço esquerdo. Uma dor na região da coluna lombar que persiste por muito tempo, apesar do paciente ficar em repouso, descansar, né, deitar e dormir, a dor persiste mesmo no repouso. Isso são sinais de alerta de que realmente alguma coisa está acontecendo de errado. Doutor, fala-se muito da postura, né? Postura também é extremamente importante, né? Manter a postura correta, porque a maioria das vezes a gente vai andando, vai encurvando, quando a gente vai ver, né? A gente está quase encostando o nariz no chão, né? Essa parte da postura é interessante porque o ideal seria para todas as pessoas, não só para os trabalhadores, que a gente, ao longo de um determinado período, de 1, no máximo 2 horas, a gente levantasse da cadeira, desse uma volta, trocasse de posição e depois voltar para sentar e continuar trabalhando. Isso é o ideal, né? Porque com o passar do tempo, apesar do paciente ficar cuidando da posição, chega um determinado momento que o corpo não aguenta e ele acaba tendo essa, né, ficando mais corcunda, né? Sim, vai arcando, né? Vai ficando mais encolhido, mesmo com o cuidado que ele desenvolva, chega uma hora que é impossível de manter a postura ereta. É verdade. Olha, um outro assunto bem importante que abrange muito os nossos ouvintes é essa questão, né, da faixa etária dos idosos, que acaba tendo o desgaste dos ossos. Eu acho que a maioria dos pacientes de um reumatologista são os idosos e aquela questão ali, ai, meu joelho, ai, eu tô com dor no joelho, vai chover hoje porque meu joelho tá doendo. Exatamente. Ouve muito? Sim, isso é o nosso dia a dia. É o dia a dia. Mas na faixa etária dos idosos, o que a gente tem como as doenças mais comuns é o enfraquecimento dos ossos, que é a osteoporose, que pode levar a uma fratura, né? E o desgaste da cartilagem da articulação. Esse desgaste da cartilagem a gente dá o nome artrose. Então, a artrose é o desgaste da cartilagem. De acordo com a faixa etária, com o sexo feminino é mais acometida. Por quê? Por questão hormonal, né? A partir do momento que a mulher entra na menopausa, um dos hormônios que faz ela ter o fluxo menstrual regular acaba parando de ser produzido pelo organismo. E isso é um efeito protetor. A partir do momento que você perde, você deixa de ter o efeito protetor articular. E aí as mulheres começam a ter esses sintomas das artroses. Em relação aos homens também existe, só que numa faixa etária mais avançada. As mulheres têm a menopausa em torno de 50, 52 anos na média, e a partir dali ela começa a ter a artrose. Quando chega nessa faixa etária, quais os principais cuidados que tem que se ter? Em relação à artrose? Artrose, o desgaste também, né? Basicamente, então, para prevenção é não ser sedentária, não há necessidade especificamente de alguma atividade física específica, né? Mas não ser sedentária,
O controle do peso também, porque a gente sabe que um paciente que tem um peso maior em relação a quadril e joelho, ele vai ter uma artrose mais avançada e mais severa. Tá? Caso seja possível, não é para todo mundo, reposição hormonal, né? Nas mulheres, com seu ginecologista, se for possível, não é para todo mundo isto. E com o passar do tempo vai acontecer, né? Não tem jeito, mas a atividade física e controle de peso seriam as melhores condutas e orientações que eu poderia fornecer para o paciente. Perfeito. Olha, doutor, tirando todas essas dúvidas e principalmente esclarecendo, né, o que faz um reumatologista, minha última pergunta é: quando procurar um reumatologista? Então, quando você tiver alguma dor em algum local específico do corpo que persista por um determinado tempo, de pelo menos 3 semanas, tá? E essa dor não tenha sido desencadeada por um entorse, por uma batida, por uma queda, né, por algum acidente, você deve procurar um reumatologista. Perfeito. E onde que nós encontramos o Dr. Rafael? Eu estou disponível e atendo aqui no Sensite, né, Centro Integrado de Saúde. Todas as quartas-feiras à tarde eu estou aqui. Perfeito, doutor. Muito obrigada. E a gente espera encontrá-lo e entrevistar ao vivo nos estúdios da Rádio Cultura, porque eu tenho certeza que essa é uma dúvida realmente frequente, né? Qualquer dorzinha, todo mundo sente, né? Sim. Independente da faixa etária. Perfeito? Certo. Muito obrigado. Estou à disposição, viu?